Muito bem, então queria te convidar, hoje vamos ler aqui um texto extenso, o Sérgio já teve um, hoje eu vou ter outro. Então é bom que assim, a gente hoje pelo menos saia daqui com a Bíblia a ser lida. Então quero te convidar a ler, a abrir no livro de Reis, 1 Reis. Para quem está a ler a Bíblia o ano todo connosco, lemos isso esta semana, este texto, capítulo 18, e vamos ler a partir do verso 20. E diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal estão 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam o fogo. Eu preparei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe meterei o fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por esse fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Não lhe meteis fogo. Tomaram o novilho e lhes fora dado, e prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Então, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma resposta que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava com eles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que Ele esteja meditando ou atendendo as necessidades, ou de viagem, ou se calhar está a dormir e vai acordar. Eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei-o de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria do redor do altar, ele encheu também a água do rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retorcer o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que texto maravilhoso, que mostra que quando o povo de Deus se mantém firme, o milagre acontece. Sabem que Israel vivia um tempo de apostasia. O povo dividiu o seu coração entre Deus e Baal. O rei promove a idolatria, Jezabel persegue os profetas do Senhor. Mas em uma época de trevas espirituais, Deus levanta um profeta, Elias, para desafiar todos aqueles que se desviaram do Senhor. Mas a pergunta central deste texto continua muito atual: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E este é o título da nossa palavra de hoje. E esta é a pergunta que Deus tem para fazer à igreja: até quando?
Cocheareis, cochear significa o quê? Mancar, vacilar, ficar indeciso entre dois caminhos. Neste contexto, cochear não se refere a uma deficiência física, mas a uma atitude espiritual de indecisão. O povo tentava servir a Deus e ao mesmo tempo seguia as doutrinas de Baal. E por isso Elias desafia o povo a tomar uma posição bem clara. Muitas pessoas querem servir a Deus sem abandonar completamente o mundo. Querem a bênção de Deus, mas não querem o compromisso total com as coisas de Deus. Elias, neste contexto, confronta-nos com a necessidade de uma decisão. Israel não tinha sido completamente rejeitada por Deus. Tinha apenas acrescentado, entre aspas, ou apenas, Baal à sua adoração. O problema neste episódio nunca foi o abandono. O problema era a mistura. E nós falamos sobre isso há pouco tempo. Exatamente aquilo que a igreja de Tiatira permitia. As doutrinas de Jezabel. Para nós, às vezes, Deus é pouco. Jesus não é suficiente. Também nos dias de hoje continua a existir um evangelho dividido e às vezes de uma fé apenas de aparência. Mas Deus procura um povo decidido que ame de todo o coração. Jesus ensina-nos em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Queridos, quem te serve a dois senhores vai chegar a um momento da sua vida que vai ter uma escolha difícil. Vai chegar a um momento das nossas vidas, se nós não pusermos a nossa vida pautada exatamente onde nós devemos pautar, queridos, nós vamos vacilar. E aquilo que nós estamos aqui a dizer hoje, queridos, é exatamente aquilo que nós pregamos todos os domingos aqui. Queridos, essa coisa do cocheareis, até quando cocheareis? E a nossa pergunta muitas vezes é: até quando tu continuas em cima do muro? Até quando tu continuas a dar murros em pontas de faca? Retricitar os aguilhões, diz Paulo. Até quando, igreja? Essa palavra, queridos, não é, eu quero te dizer uma coisa, queridos, esta palavra não é para te trazer peso. É só para trazer uma realidade, muitas vezes, que nós vivemos. Nós, muitas vezes, como este povo, estamos divididos. É um mal que não vem de agora, é um mal que vem de há muito tempo. E aqui nós vemos, e aqui, graças a Deus, que Deus continua a levantar profetas nesta nação, neste mundo, para que a palavra seja pregada. Para que o fogo deixe do céu. Para que o fogo do Espírito Santo venha e limpe tudo aquilo que não interessa que esteja na tua vida. Só que há uma coisa que nós temos que entender, queridos. A nossa criação é uma criação feita de escolha. Deus não nos programou como um robô. Deus não nos programou com um chip que nós temos que o adorar. Não, Deus deu-nos uma cena que foi o livre-arbítrio. E o problema nasce lá, logo na primeira criação, nasce logo lá em Adão. Porque Eva é consumida por quê? Porque ela ouviu duas vozes. Porque se ela tivesse mantido a ouvir uma só voz, hoje estaríamos todos no mesmo sítio. Então teve que haver um sacrifício vivo para que isso pudesse ser moldado. E essa é a nossa oportunidade diária. É essas coisas quando nós nos corrompemos, mas quando nós caímos depois na realidade, nós temos a oportunidade de voltar à essência. E hoje o que eu quero falar convosco é exatamente essa pergunta que nós estamos aqui a fazer. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabem, queridos, esta indecisão espiritual traz muitos perigos no nosso meio. A primeira coisa que ela faz, ela enfraquece a nossa fé. A segunda coisa que ela nos tira é que nós perdemos a comunhão com o nosso Deus. Porquê? Porque o tempo em que nós estamos a fazer coisas que nós não devemos, não estamos conectados com Deus. E essa palavra é muito real nos dias de hoje. Queridos, eu sei o que é que eu estou a falar. Eu vivo a vida da igreja. Aliás, eu só vivo a vida da igreja. Eu hoje, muitas vezes, nem sei o que é que se passa no mundo. Mas dentro da igreja a gente sabe. A gente sabe o que é que acontece. A gente sabe o que é que acontece em muitas casas, em muitos casamentos, em muitos relacionamentos. A gente sabe. Eu não estou a falar para o ar, nem a mandar recados. É só chamar: ei meu, quando é que vais parar e vais te converter de uma vez por todas? Quando é que tu vais colocar Deus em primeiro lugar na tua vida? Porque colocar Deus em primeiro lugar não é só dizer que eu coloco Deus acima de tudo. Não, queridos, há uma série de coisas que nós temos que profetizar. Porque se tu não colocares Deus no centro da tua vida, muitas vezes tu vais manifestar coisas que não são de Deus.
E quando nós dizemos colocar Deus em primeiro lugar, não é nós colocarmos, não estamos a falar de igreja, nós estamos a falar de vida. Nós estamos a falar que eu dentro da minha casa, a minha esposa, os meus filhos, a minha nora, as minhas visitantes têm que ver Deus em mim no meu dia a dia, não é aqui em cima do palco. Está aqui a mãe da Andressa, para quem não conheceu, pode-se levantar, dona Zenila, que é como a filha, né? Pode levantar, que eles sabem quem é a Andressa. Olha aqui, tão linda que ela é. Uma salva de palmas para ela, bem-vinda à casa. Amém? Também queres levantar a Bia? Não, então levanta-te lá. Olha a Bia é amiga da Andressa. Olha aí. Olá, malta. Muito bom. Queridos, então o que eu vos quero dizer, elas estão lá em casa a jantar connosco e a almoçar connosco, estão na casa da Débora a dormir. Então é assim, isto é a vida real, queridos, não é a vida em cima do púlpito. Se calhar já não tinham ouvido um dia lá com o microfone na mão, através de uma rede social, e podem ter achado muita coisa. Mas tudo aquilo que elas acharam na rede social, quando elas entraram dentro da minha casa, se vissem uma ação contrária, elas iam dizer, estes gajos são tretas. Então nós temos que começar a demonstrar isso, Deus, onde? Dentro da nossa casa. Esse é o primeiro lugar. Não é aqui no domingo. Não é aqui quando vocês me veem, a gente passa uns para os outros e dá uns abraços. Não, é dentro da minha sala. Aí tu vais ver. É o mesmo gajo. É a mesma pessoa. É a mesma doutrina. É a mesma crença. É a mesma fé. Tem que se manter ao nosso lado. Nós não podemos andar aqui, um bocadinho ali. Não, é o se ensina ou não que a palavra nos ensina, queridos. Então é esta palavra que eu quero. E a pergunta que tu tens que sair daqui é até quando eu vou andar a cada... Até quando eu vou viver em cima do muro? Nós temos que trazer isso. E é isso que eu quero trazer. A outra coisa é que com isso vai nos impedir o nosso crescimento espiritual. Queridos, quantas pessoas estão sentadas aí e não participam ativamente na igreja porque a vida delas não está? Porque ainda não perceberam o chamado? Que ainda não perceberam que a igreja não é para os outros fazerem. A igreja é para nós todos estarmos juntos. Hoje, nós vermos a Jade ter que servir 3 vezes por mês no cafetaria, com um bebê. Porquê? Porque a gente larga da mão. Porque não há gente aqui que dizer assim, pastor, eis-me aqui para eu dar ajuda. O que é que eu posso fazer? Não, tens de fazer o fundamento da fé. Não, isso eu não quero. Tens de estar num grupo de vida. Isso agora eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer um curso, vai fazer um curso. Queridos, é assim que funciona. É esta igreja que nós estamos. E eu não sei como é que ainda nós conseguimos ter e não ter pessoas que estão a servir ativamente na igreja, porque ia ser muito mais leve para toda a gente. Então o que eu te quero dizer é te convidar a tu deixares de cochear com um pé no mundo e um pé na igreja. De cocheares, não estou na igreja, mas eu não faço nada. Chegou o tempo, queridos, que nós temos que fazer algo novo. Aqui ninguém tem lugar cativo, nem eu tenho lugar cativo, eu farto-me de dizer isso. Mas nós temos que ser firmes, fiéis àqueles que nos representam. Então, queridos, nós temos que fazer o quê? Termos deixado de cochear e temos que nos fixar. E perguntar, a primeira pergunta que eu quero que tu faças a ti mesmo. Porquê é que eu não estou a servir na casa do Senhor? Eu quero que tu faças essa pergunta a ti mesmo. E se calhar a resposta para muitos está aqui. Nesta mesma pergunta. Porque eu não estou disponível, porque eu ando cocheado para cá e para lá. É isso que acontece, queridos. Porque quem ama a Deus de uma forma intensa e mete Deus acima de todas as coisas, não tem como eu não servir na casa dele. Não tem como eu fazer parte de uma igreja e não fazer parte da sua obra. Isso não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Então, queridos, todos nós temos talentos, todos nós temos uma mão, uns pés, uma boca, qualquer coisa. Nem toda a gente vai subir neste palco e pregar, nem toda a gente vai subir neste palco e cantar. Eu queria, só que não posso. Eu canto da mesma, mas eles não gostam. Não dá, queridos. Então o que eu te quero convidar é assim, para de olhar para os defeitos da igreja e começa a olhar para dentro de ti próprio. Porque não é fácil, queridos, lidar com pessoas. Esta semana ouvi uma coisa que eu pensei assim, este gajo tem mais coisa do que eu. E ele tem uma igreja hoje com milhares de pessoas. Pastor Telmo Martinelli. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E ele está num podcast com Jesus Copy, podes ir ouvir, porque essa é malta de Deus, é malta que tem ensinamentos. E ele dizia uma coisa, nós para termos, comparando, diz que a vida, as nossas vidas que Deus coloca nas nossas mãos são ouro. Só que ele diz, mas nós para arranjarmos 1 grama de ouro, muitas vezes temos que peneirar 1 tonelada de pedra. E é isso que acontece dentro da igreja, queridos.
Hoje eu sou o bestial, amanhã eu sou uma besta. É isso que acontece diariamente comigo e com a vossa pastora. É isso diariamente, sabem porquê? Porque nós andamos aqui pé cá e pé lá, porque nós não entramos dentro do fundo, nós não vemos aquilo que o Sérgio falou aqui. Sabem porquê que o Sérgio vê esta coisa? Porque ele está perto. E quando tem alguma dúvida, ele fala comigo. Entendem? Então é essas coisas que nós queremos estar perto, queremos conhecer, queremos andar para a frente, queremos avançar no reino de Deus, porque nós temos que fazer mais qualquer coisinha. Nós deveríamos ter um orgulho, nós temos uma t-shirt do ministério vestida. Quando eu visto esta t-shirt, eu digo assim, não, eu faço parte. Eu faço parte. Eu sou um membro ativo. Mesmo coisa, mas eu vou melhorando a minha vida. E isso é algo que nos deixa a todos muito felizes. Amém, amém? Então não deixe que isso impeça o teu crescimento espiritual. Tudo aquilo que impedir o teu crescimento espiritual, faz uma coisa simples, que arranca. Arranca. Sabes uma coisa? Há mesas que tu já não te podes estar sentado, queridos. Essa coisa de nós termos boas pessoas, isso não dá para quem é um crente verdadeiro. Há mesas que tu já não podes estar sentado. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil. Nós estivemos a ler, quem está a ler a Bíblia connosco, leu Timóteo. A carta pastoral, apóstolo Paulo, o maior gajo que deixou um monte de cenas escritas aí, um dos gajos que tem a maior transformação de quem é ser verdadeiramente um crente. E quando ele chega no final da vida dele, o que é que ele diz? Está lá escrito, está ali atrás não sei o quê, no Demas abandonou-me, o outro não sei o quê, o outro foi não sei para onde, o outro foi não sei o quê, e o outro, o latoeiro falou mal de mim, e está tudo certo, mas olha, traz-me uma manta que eu estou com frio, mas traz-me os meus pergaminhos, que aí é a essência de eu poder guardar a minha fé, terminar o meu caminho, e entendem? Combater o bom combate. É isso que nós estamos a falar. Queridos, as discussões, as ideias diferentes vão acontecer. Ele mesmo, Paulo, ele diz o quê? Olha, quando vieres, traz Marcos contigo. Sabem quem é esse camarada? É um camarada que há uns tempos atrás, quando ele vai para ir para uma viagem com ele, faz uma divisão com Silas, e ele diz assim, não, esse já não vai comigo agora. Então as diferenças podem acontecer. É normal. Há pessoas, Paulo não queria andar com Marcos numa certa altura da vida dele, porquê? Porque ele era um miúdo, era inexperiente, não estava pronto. Se vocês forem ler, ele vai com Paulo, quando ele vem, ele depois quer abandonar Paulo, não levou a coisa até ao fim, e Paulo, quando ele quis ir na segunda viagem, Paulo disse assim, não, esse não vai comigo agora. Só que hoje em dia, se for na igreja, qual é o que é que eu vou fazer? Arranjar uma equipa para estar comigo. Não, queridos, não é assim. Então tu vais fazer a tua obra, e foi o que aconteceu com Marcos. Ele foi pregar o Evangelho, mas ele não foi com Paulo. E deve ter sido bênção, porque Paulo, quando chegou no fim da sua vida, disse, traz Marcos, Marcos é bênção. Sabem que há pessoas que podem estar aqui hoje, que amanhã podem não estar? E não é por isso que não são homens e mulheres de Deus. Então nós temos que aceitar isso de uma forma mais simples. Então tudo aquilo que me vai paralisar, queridos, sai daí. Tudo aquilo que te afasta, queridos, há conversas que tu já não podes ter. Há assuntos que tu já não podes permitir. Que isso vai paralisar a tua vida. Amém, igreja? Então que nós deixemos de cochear. Queridos, se não gostas, eu digo isso todas as semanas aqui. Se não gostas da igreja, vai embora, meu. Procura uma que tu gostes. Se tu não gostas de mim, meu, tens de ir embora, porque não vai mudar. Não vale a pena tu estares a bater contra mim, porque vais perder, queridos. Não vale a pena. Não vale a pena tu estás a querer arranjar uma equipa para falarem mal de mim. Não vale a pena, tu vais perder. Queridos, eu estou conectado com Deus e estou conectado com o meu pastor e com a minha pastora. Então isso não vai entrar. Eles conhecem o Fernando, eles conhecem a Cátia. Ok? O Fernando é perfeito. Pergunta à pastora Cátia se o Fernando é perfeito. Pergunta ao João, pergunta ao Miguel, pergunta à Andressa. Estão lá em casa todos os dias. Não é, queridos. Não é perfeito. Mas uma coisa eu te garanto, eu sou um homem de Deus. Amém, igreja? Então vamos deixar de tretas e vamos viver uma vida espiritual, todos juntos, a puxar para o mesmo lado. Queridos, isto vai ser tudo muito mais fácil. Nós vamos saquear o inferno através da presença de Deus na vida de todos nós. É isso que nós estamos aqui a falar, queridos. Amém? Então, e Elias propõe um desafio simples. E Deus, o Deus que responder ao fogo, será reconhecido como um Deus verdadeiro. 2 novilhos, o mesmo sacrifício, e vamos ver qual Deus se vai manifestar. Queridos, que ousadia, que fé, que confiança.
É exatamente isso que nós precisamos. É exatamente isso que um povo precisa de saber. Que nós tenhamos essa ousadia, essa fé, essa confiança onde nós acreditamos nesse Deus. Não é a primeira coisa, a primeira tontura, a primeira falta de emprego, a primeira caída no pecado que eu vou dizer, onde é que está Deus? Onde é que foi Deus? Deus está exatamente no mesmo sítio. Nós temos que parar, queridos, de ter medo. A semana passada eu dou o exemplo do dízimo. Esta semana eu dou outro exemplo que eu ouvi de uma das conversas. Já não me lembro quem falou para mim, mas que disse, pastor, pois é chato quando as pessoas vêm me dizer que coisa, onde é que Deus está, onde estão essas crianças todas a morrer. Queridos, o diabo não passa daquilo, aquilo é limitado, ele é muito limitado. Ele é persistente, mas é limitado. Diz assim comigo, o diabo é persistente, mas é limitado. Ele é limitado, queridos. Tu só tens é que ter tu confiança naquilo que tu acreditas. E quando fazem um tipo dessa pergunta, onde é que estava Deus quando eu perdi o meu filho? Assim, olha, estava exatamente no mesmo sítio onde Ele deu o seu próprio filho para ser crucificado para que tu possas alcançar a vida eterna. É aí que está Deus quando acontece alguma coisa mal. Está exatamente no mesmo sítio. Enquanto Jesus não tinha ninguém, Deus agradava-se daquilo que estava a acontecer? Não, mas foi preciso, e há coisas que são precisas acontecer dentro da nossa vida. Para quê? Para que nós possamos alcançar muitas vezes a Deus. Por isso é que lá Jó, depois de ter passado por aquilo tudo que ele passou, e agora quem não conhece Jó tem que ler, ele chega no final e ele diz uma coisa muito simples. E o que é que ele diz? Eu já tinha ouvido falar, mas hoje eu te conheço. Queridos, mas ele para o conhecer, ele teve que passar duro, foi duro para Jó. E não foi com uma coisinha de cada vez, foi tudo ao mesmo tempo. E ainda por cima a gente hoje sabe que foi o quê? Foi Deus, algo maravilhoso. Deus usou aquele camarada, a fé daquele camarada, a crença daquele camarada para envergonhar Satanás. Porque muita gente pensa quando Deus diz a Jó, porque a Satanás, ele está a tentar Jó. Não, ele está a mostrar que através de camarada podes lá ir, que esse aí tu não o vais tocar. Envergonhou Satanás através da vida de Jó. Deus pode fazer isso contigo. Deus pode fazer isso contigo. É isso que nós temos que pôr em cima da mesa. Não é dizer que vai dar tudo certo, não é dizer que tu vais não sei o quê, não quiser dizer onde é que está a tua fé. Onde é que está plantada os teus pés? É isso que nós temos que trazer para dentro das igrejas hoje, queridos. Amém? E com isso, os profetas de Baal passam horas a clamar, eles gritam, eles dançam, eles fazem sacrifícios, eles mutilam-se, eles oferecem manjares, mas no verso 29 diz o quê? Porém não houve uma voz, uma resposta, nem atenção alguma. E porquê? Porque Baal é apenas um ídolo. E isso, infelizmente, continua a haver ídolos nos dias de hoje, que só têm a mesma, só mudou o nome, queridos. Qual é esses ídolos? É o dinheiro, é o prazer, é o poder, é a fama, é o prestígio, é o material, é o eu, é o meu ego, é a minha vontade, é aquilo que eu concordo, é aquilo que eu não concordo. É isso, é os ídolos que nós construímos. Nós deixamos muitas vezes de fazer as coisas de Deus porque a gente tem que trabalhar mais. E depois a gente, como não chega, a gente vai arranjar mais outro trabalho. E nós chegamos aqui, vamos dizer, nós não somos escravos do medo. Não, querido, tu és escravo do trabalho. Tu és escravo de Satanás. Porque se tu metes o teu trabalho à frente das coisas de Deus, garantidamente não te estás a cochear. Pastor, mas Deus sabe que eu preciso. Querido, Deus sabe todas as coisas. E a gente é bom porque nós e Deus, a gente resolve tudo com Ele. Mas a verdadeira palavra não é essa. Porque se tu colocares Deus, tu podes passar fome. Por isso é que Paulo disse, Paulo fala, eu sei não ter nada e sei ter fartura. E quando ele não tinha nada, ele tinha que montar tendas. É assim que funciona. E muitas vezes é isso que nós temos que ver. Quando a nossa dependência é de Deus, eu não vou pôr em causa. Quando alguém me vem perguntar ou me vem dizer, não é perguntar, porque hoje em dia ninguém pergunta nada a ninguém, aos pastores. Os pastores estão aqui só para não sei o quê. Quando nos vêm dizer, não, pastor, que eu agora vou deixar de ir ao culto, porque eu tenho que trabalhar, tenho outro trabalho, então vou deixar de ir ao culto. Queridos, tudo, deixa assim comigo, tudo o que me afasta de Deus, não é de Deus. É simples assim. Então nós criamos ídolos, criamos coisas que nós sustentamos a nossa fé, a nossa crença, a nossa dependência. É do quê? Do meu braço. É da força do meu braço. É que os outros têm porque têm sorte. Não é, queridos. Não é. A minha esposa já teve que estar durante 1 ano a fazer sopa
numa cafetaria que eu tinha, sem ganhar nada. Eu ganhava 485 euros por mês. Trabalhava das 6 da manhã até às 7 da tarde. Era humanamente impossível a gente pagar as nossas contas, porque só de renda pagava 550. E a pastora estava com um ordenado reduzido. Mas eu deixo-me dizer uma coisa: nunca faltou o pão na minha mesa. Nunca faltou um pagamento de uma renda. Sabem porquê? Porque Deus continuou a ser Deus. Foi fácil? Não. Mas uma coisa eu te digo, uma coisa que era um sonho passou a ser uma coisa que eu sei que não é para mim, porque era um sonho eu ter uma pastelaria minha, algo que eu fosse meu, e eu percebi que eu prefiro viver os sonhos de Deus do que viver os meus próprios sonhos. Amém, igreja? É vida real que nós estamos a falar, queridos, não é treta, não é com continhos de história, não, queridos, não é para dizer que o pastor é bom, também não é, queridos, é exemplo, é aquilo que Paulo fazia. Paulo fazia isto milhares de vezes. Paulo dizia: olhem para mim. E ele diz assim: olha, sede meus imitadores. Eu não estou a isto não é história. Paulo dizia: sede meus imitadores. Porquê? Como eu sou de Cristo. É muita confiança. Como esta confiança que teve aqui Elias. Elias tem a mesma confiança. Ele, quando faz isso, ele pensou o quê? Que não vai acontecer? Não, vai acontecer. E já vamos falar sobre isso mais à frente. Amém, igreja? Então, muitas destas coisas prometem-te satisfação, mas não vão conseguir responder às necessidades profundas da nossa alma. Somente Deus pode responder ao vazio que existe dentro do nosso coração. Sabes uma coisa? Vai ter que o gajo mais rico do mundo, quando tu vais analisar os gajos são gajos que eles já não têm prazer na vida. Quantos gajos cheios de dinheiro, eles não têm nada, eles não podem nem sair à rua. Nós temos um Cristiano Ronaldo da vida que ele, para ir a um shopping, tem que mandar fechar o shopping. Ou uma coisa que tu podes fazer a qualquer momento. Queridos, eu não trocava a minha vida pela dele, porque não é o status que ele tem, não é o dinheiro que ele tem, porque é uma coisa é certa: se ele não se converter e não conhecer Jesus, tudo o que ele tem vai ficar aqui, é pó, vai sair. Então eu prefiro viver algo maravilhoso, porque o meu tesouro está a ser construído onde? No céu. Porque é aí que Deus diz, porque aqui a traça e a ferrugem vão corroer, mas lá não, queridos. Toda a pedrinha que eu colocar lá no céu, todo o galardão que eu colocar lá, quando eu chegar lá, Ele vai lá estar à minha espera, porque ali Ele está na mão do nosso Deus, e é aí que nós devemos colocar o nosso coração. Amém, igreja? E é isso que nós temos que entrar. Então, que antes de pedir fogo do céu, Ele faz algo que é muito importante. No verso 30 diz-nos: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A simbologia do altar, o altar representa a nossa comunhão com Deus. E ele, antes de mais nada, antes de fazer seja aquilo que for, a primeira coisa que Elias faz é o quê? Reconstruir o altar, restaurar o altar. E muitos querem fogo sem estabelecer este altar primeiro. Muitos querem um avivamento sem oração. Muitos querem poder sem consagração, muitos querem prazer sem sacrifício, muitos querem bênçãos sem obediência, querem comunhão sem uma santificação e querem um resultado, mas não querem um compromisso. Essa é o que nós estamos a falar aqui. E essa parte, queridos, que nós temos que ter a noção, sem estas coisas básicas, sem oração, sem consagração, sem sacrifício, sem obediência, sem santificação e sem compromisso, nós não vamos conseguir estabelecer um altar digno para falar com o nosso Deus. Não vai dar certo. Não vai. Tu vais ter impedimentos. Mas deixa-me dizer-te uma coisa nesta manhã. Deus começa sempre pela restauração. Elias usa estas 12 pedras representando as 12 tribos e o preço que eles tinham, sabendo que ele crê na obra que foi feita. Mesmo estando dividida politicamente, nós podemos perceber que aos olhos de Deus, a nação de Israel continua a ser uma só. Que Deus olha para aqui, quando Ele vê aqui, Ele olha e Ele vê o quê? Ele vê o povo, Ele vê o meu povo. Ele não vê o Fernando Pastor, o Javison servo, a Andressa fotógrafa, não. Ele vê o quê? Vê o povo dele, em busca dele. Então há um todo, que é esse todo que Deus continua a procurar aqui semanalmente, semana após semana, na vida de todos nós. Então nós temos que saber o quê? Que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não gosta mais de mim do que gosta da pessoa que está aqui pela primeira vez, que se calhar nem
A oração para aceitar Jesus ainda fez. Porque Deus não leva nada, não faz exceção de pessoas. Não é aquilo que eu faço que me vai fazer mais queridinho de Deus. Isso não existe, queridos. Aquilo que eu faço é galardão. É só isso. Mas tu não podes não fazer muito pouca coisa, mas tu te converteres, te desviares dos maus caminhos e reconheceres Deus no teu coração, queridos, tu vais ser salvo. Tu és salvo. Tu és salvo. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Agora é assim, se eu sou salvo, por que é que eu tenho que ficar sentado no chão? Por que é que eu tenho que ouvir coisas por um fone e não estou ali na presença, mais pertinho? Por que é que eu não posso começar a viver isso já aqui nesta terra? Por que é que eu tenho que esperar ir para o céu para viver o melhor de Deus? E o melhor de Deus, queridos, muitas vezes, quase sempre, não tem a ver com nada material. Tem a ver com um sentimento, com uma emoção, com algo que aconteceu que nos disse, não vale a pena a gente estar aqui. Não é dinheiro, queridos, não é status, não. É a presença de Deus manifesta na minha vida, na minha casa e na minha família. Amém? Então, queridos, desculpem que eu perdi-me aqui. Ok. Então, o que Deus quer na nossa vida e na vida de todos nós, queridos, é restauração. E se calhar há aqui pessoas que têm o altar da oração esteja quebrado. Talvez o altar da leitura da palavra tenha sido abandonado. Talvez o altar do sacrifício já não esteja a ser estabelecido na nossa vida. Talvez o altar da adoração tenha de voltar a emanar o bom perfume de Cristo, que chegue a nossa adoração às narinas do nosso Deus. Se calhar, queridos, o altar da comunhão, a gente não consegue ter comunhão porque faltam estas coisas que são as disciplinas espirituais, que nós temos que nos motivar a cada dia mais. Quando nós entramos aqui e vamos fazer relógio de oração, e vamos fazer um jejum, e vamos estar juntos, e vamos, queridos, não é para fazer eventos, queridos. É para nós podermos alimentar, é para nós podermos restaurar o nosso altar. E eu creio que hoje, nesta manhã, altares serão novamente restaurados aqui. Eu declaro sobre a tua vida que tu vais sair daqui, tu vais pegar nesta leitura anual da Bíblia e tu dizes, não, Senhor, eu vou começar agora. Eu vou começar agora a ler a tua palavra um capítulo por dia, 2 capítulos por dia. Eu vou ter o meu momento, eu vou ter 10 minutos de oração por dia agora. Eu vou tentar louvar-te, não cantar louvores, mas eu vou tentar usar essas músicas para exaltar o teu nome. Eu vou jejuar uma vez por mês. É o básico, queridos. E depois a gente vai ajustando um mais, outro menos, porque Deus não nos fez todos iguais. Então o que eu te quero dizer, queridos, nós temos que ter comunhão com o povo de Deus. Nós temos que estar aqui, porque é ferro com ferro é que se vai afiar. Se a gente quiser pôr aqui barro seco, não vai dar nada, queridos. Um barrozinho molhado, molinho, coisa, aquilo não vai afiar nada. Mas nós é ferro com ferro, é no confronto da palavra, é no confronto quando Deus nos traz, porque a palavra de Deus é uma coisa que é simples. Nós somos confrontados e confortados. Porque o mesmo Deus que nos confronta, Ele conforta. É o mesmo. Aquele que hoje a gente sai daqui, esta semana tive aqui um irmão comigo, que é novo na fé evangélica, seja lá o que isso quer dizer, e ele dizia-me, pastor, é assim, eu senti aqui nesta igreja coisas que eu nunca senti a minha vida toda na igreja católica. Simples assim. E o gajo é crente, ele crê em Deus, porque crente é crer em Deus. Os católicos também são crentes. E há católicos muito melhor que os evangélicos. Se calhar vai chegar no céu e vais lá ver católicos que tu pensavas que não estavam, porque Deus não é um Deus de religião. E isso é que nós temos que ver. Amém? A nossa responsabilidade, sabes o que é que ela acontece? A nossa responsabilidade é só maior do que a deles, porque nós lemos as Escrituras e nós convidamos-te a ler as Escrituras. Amém, igreja? Então que nós possamos ser esses homens, estas mulheres que querem restaurar altares. Aquilo que parecia perdido ainda pode ser restaurado de Deus na tua vida. Isto é uma profecia que eu quero deixar aqui. Amém, igreja? De seguida Elias manda deitar água sobre o altar, não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes. Verso 35 diz assim, de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. Ou seja, humanamente falando, estava a tornar esta cena muito mais difícil. E este altar fica encharcado, sabem porquê?
Porque Elias, o próprio Elias, não queria que ninguém pensasse que aquilo era algo que vinha dele. Então quando tu vês um monte de lenha, que é para descer fogo do céu, que é para a gente queimar a lenha, o que é que a gente faz? A gente vai vazar água para cima daquilo até que quando eu acabo aquilo continua a escorrer e todo o ralo que eu matar, tudo cheio de água. Nós estamos a fazer o quê? Quem estiver a olhar para aquilo diz: este gajo é doido da cabeça. E muitas vezes é o que nós temos que fazer aqui. Antes da coisa ficar mais fácil, a gente ainda te ajuda a apagar mais o fogo. Porque o fogo não tem que vir de ti, o fogo tem que vir de Deus. Quando nós começamos nos a exaltar, que a gente acha que somos o cara, que a gente acha que eu prego bem, que eu acho que eu é que sou coisa, que eu acho que o ministério cresce porque eu sou bom, porque eu acho que aquilo que eu faço aqui é melhor que os outros, porque eu acho. Diz, enquanto estás assim, de vez em quando Deus depois tem que fazer o quê? Mandar uns baldes de água para arrefecer a tua temperatura, para tu pensares: pá, eu não sou assim tão bom. E quando tu percebes que tu não és nada, tu és pó, que é isso que nós somos. Nós não somos o centro de Deus. Não, Deus é que tem que ser o nosso centro. Esse evangelho barato, da treta, querido, isto não é para nós. Isso é para aqueles que não estão aqui. Para nós é um evangelho certo, puro. É um evangelho, vai ver, estuda a vida. Começa por Jesus, estuda a vida de Jesus. Como é que ele acaba? Estuda. Falava com isso com o pastor hoje de manhã. Vai ver. Jesus acaba pendurado numa cruz. Sabem com quê? 3 mulheres e um homem à frente dele. Os outros, onde é que estavam? Uns a chorar, outros desiludidos, outros desacreditados. O próprio Jesus, queridos. Um enforcado, que andou durante 3 anos e meio ao lado dele. Então não é o pastor bom que vai fazer tu melhorares. É a presença de Deus na tua vida. Porque Judas teve o melhor pastor, o melhor discipulador, o melhor mestre. E mesmo assim, não deu certo. Então nós temos que saber isso, queridos. Então Deus, muitas vezes, quando a gente começa a achar que eu sou o cara, Deus vem lá e manda um balde de água para a gente só arrefecer um pouquinho. Para a gente ver que se calhar a gente não somos assim tão bons. E quando a gente às vezes está e vê, e de repente depois aí sim é a dificuldade de nós voltarmos a queimar. Mas que agora já não sou eu mais que queimo, já não sou eu mais que vivo. Agora sim é Cristo que vive em mim. Agora é o fogo do Espírito Santo que vive em mim. Usando o exemplo do pastor Telmo Martinello, a primeira igreja que ele abriu, sabem o que é que aconteceu? Fechou. Sabem porquê? Ele diz, eu estou a dizer porque ele é que fala, não sou eu. Porque ele estava a fazer a igreja para ele mesmo. Ele achava que ele era o cara. Então Deus teve só dar, e ele podia ter pensado: não, agora já nunca mais vou. Quer dizer, ele abriu uma igreja hoje, é das igrejas que mais cresce no Brasil. Ele, a seguir ao Covid, ele fez um batismo de 1000 pessoas. Para a honra e glória, não é do Telmo Martinello, é de Deus. E é isso que nós temos que ver, queridos. Não é nada sobre mim, não é nada sobre ti, é tudo sobre Ele. É isso que nós temos que ver, queridos. Amém? Então essa água vem quando humanamente está difícil, aí é que vai o milagre acontecer. O altar estava completamente encharcado. Sabem porquê? Porque Deus, ainda hoje o mesmo Deus, não quer dividir a sua glória com ninguém. Isaías 42, no verso 8, diz-nos isso. Isaías 42, 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e é a minha glória, pois não a darei a ninguém, nem a minha honra às imagens de idolatria. Escultura. É dele, a glória é dele, a glória é para ele. É isso que nós temos que ver, que aquilo tudo que eu faço não é eu, é ele, é para ele. E é isso que nós temos que trazer ao nosso meio, a cada dia mais. Então esta água vai arrefecer, e uma coisa diz: Deus age, e a toda a glória pertence a Ele. Muitas vezes Deus permite situações aparentemente impossíveis para que o seu poder seja manifestado. Ei, os recursos humanos terminam, mas os recursos de Deus não vão terminar na tua vida. Não vão terminar. Os recursos de Deus estão disponíveis aqui hoje, nesta manhã, queridos. Deus está aqui, Deus só quer incendiar o teu coração. Deus só quer que tu saias daqui, não contei, não gostei desta mensagem. Não, queridos, é assim: Senhor, rasga em mim, faz em mim. Isto é coisa boa do homem. O homem gosta de ser, não és homem nem és nada, que a gente usava isso. Não és homem nem és nada, dar uma flor à tua mulher. Não, então vou dar 2. É assim que o homem faz. Tem que ser confrontado. O homem é limitado, vocês já sabem, né?
Mas a mulher, se a gente disser isso, não, por que é que estás a falar assim para mim? Só que o Evangelho, queridos, é para homens e mulheres, não de barba rija, porque hoje nem homens de barba rija já quase há, mas é para pessoas que creem no verdadeiro Evangelho. Posso ouvir um amém? Então é isso que nós temos que lutar, cada dia mais, contra essas coisas. Depois de tudo, no lugar, o cenário está pronto. A oração de Elias é curta e maravilhosa e cheia de fé. Verso 36. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. E que segundo a Tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor. Responde para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que a Ti fizeste retorcer o coração deles. Elias, em momento nenhum, nesta oração simples, faz algo que seja para ele. E é isso que nós oramos, queridos. A nossa oração tem que ser feita aqui. Queridos, eu não vou largar o meu marido, apesar de ele não ser aquele homem, não é por mim, é por Deus, porque eu vou envergonhar o seu nome. Eu não vou aceitar um negócio que é ilícito, não é por mim, é porque eu vou envergonhar o nome dele. Então Deus tem que ser glorificado através do quê? Da minha vida, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou. Essa é a presença de Deus manifesta nos filhos deles. E nós temos que ter essa força, essa coragem de não nos deixarmos abalar. Ele não faz, queridos, ele não faz nenhum espetáculo, ele não tenta impressionar ninguém. A sua preocupação principal, se foi sempre a mesma, é que o povo conhecesse a Deus. Voltasse a restabelecer os altares da sua casa. Não foi para bem próprio, porque Elias estava nesse lugar. Ele diz que era o único aqui profeta, que ele também estava enganado, mas ele dizia aqui. Mas o que a intenção dele nunca foi chamar a atenção. Então nós muitas vezes vemos o quê? Muita malta de Deus é assim a fazer, não, vamos à igreja porque vai lá o pastor José Maria que faz milagres. Não, quer dizer, se não faz milagre nenhum, quem faz milagres é o mesmo, é o nosso Deus. É esse que continua a derramar o fogo do céu para trazer a cura, para trazer a restauração, para trazer o avivamento. É isso, é o mesmo Deus, não é o homem. O homem não é nada, nós somos miseráveis. Nós somos homens que temos que ter uma dependência total de Deus em tudo aquilo que nós fazemos e dizemos, senão a gente vai se dar mal, queridos. Não é eu sou bom, não, é Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus, sabem porquê? Porque nós não conseguimos ser em todo o tempo bons. Não conseguimos, por muito bonzinho que tu sejas, em todo o tempo tu não consegues. Há de haver um momento em que tu, mas Deus não é assim. Deus é um Deus bom. Então com este resultado, com o que é que acontece? O fogo do Senhor desceu, que lhes consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a terra, lambeu aquela água. Então caiu do fogo do Senhor, isto acho que é no verso 37, salvo erro. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu aquela água para que não restasse dúvida de nenhuma do que ele estava a fazer. E quando Deus responde, ele faz na plenitude. Ele levou tudo. A água já não faz parte do holocausto, queridos. A água não faz parte daquele altar. A água foi posta ali só para provar uma coisa, mas nem a água ele deixou ficar, porque Deus quando faz, ele faz na plenitude. Então, se vier, mesmo que tu sangres, mesmo que tenham derramado muita água, uma coisa eu te garanto, quando Deus operar na tua vida, nem essas coisas vão ficar, porque Deus vai renovar-te de uma forma sobrenatural e tu vais sair daqui a queimar da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Podes dar uma salva de palmas ao teu Deus? É isso que nós estamos a falar. No Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja em línguas repartidas como de fogo. No Carmelo, consumiu todo o altar. E o mesmo Deus que enfiou fogo em Pentecostes e no Carmelo, vai enviar fogo aqui nesta manhã. É o mesmo Deus, Ele continua a ser o mesmo Deus. E qual é o principal motivo para que estes momentos possam acontecer? Vemos o verso 39, tem a resposta. E vendo todo o povo, caiu do rosto por terra e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Foi preciso haver algo sobrenatural para que a gente às vezes caia por Deus e assim, meu, para que é que eu andei aqui a fazer essas coisas? Para que é que eu não comecei mais cedo? Mas o que interessa, queridos, é que o tempo de começar ou não, não interessa, é hoje.
O tempo de começar nas nossas vidas a transformação, a transformação daquilo que tem que ser transformado é hoje, não é amanhã, não é no final do ano, é hoje. É eu decidir hoje, querido, eu gostava que todos nós pudéssemos sair daqui hoje com uma coisa simples, uma coisa que eu faço, que eu sei que eu não deveria fazer, e eu só chegar a partir de hoje e eu dizer, eu nunca mais vou fazer isso. Aquilo, e qual é isso? Isso é aquilo que te impede a tu poderes crescer no reino de Deus. Ou com outra decisão, dizer, não, a partir de hoje eu vou começar a fazer outra coisa qualquer, que agrada ao coração de Deus. A mensagem que eu te quero trazer aqui, queridos, é para que haja realmente um reacendimento do teu altar na tua vida, para que tu te possas declarar e as pessoas possam olhar para Deus e dizer assim, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, igreja? O objetivo no milagre não é impressionar o povo, mas era levá-lo a este arrependimento. Todo o verdadeiro avivamento produz exaltação a Deus e não ao homem. Quando Deus se manifesta, quando o fogo de Deus se manifesta nas nossas vidas, o pecado é confrontado, os corações são quebrantados, a adoração é restaurada, a fé é fortalecida e a comunhão é estabelecida. Nós não podemos querer ter comunhão com Deus sem nós continuarmos numa vida de pecado. Isso não existe. Nós não podemos querer ter comunhão com Deus e os nossos corações não reconhecem quem Deus é. Nós não podemos ter comunhão com Deus e nós não exaltarmos a Ele uma adoração verdadeira, queridos. Não é cantar num culto de domingo, porque se nós somos impulsionados pela multidão, está toda a gente a cantar e a gente até ao princípio até pode estar assim. Mas quando a coisa começa a incendiar, a gente quando dá por isso, a gente já começa a cantar. E é bom isso. Mas o bom é eu conseguir cantar, eu fazer a minha própria canção. Isso é uma adoração. Quando o Miguel muitas vezes fala aqui, faz tu a tua própria canção, consegues levantar um clamor a Deus, consegues deixar palavras bonitas para Deus. Sabes o que é que isso acontece? É o próprio Deus que está a usar a vida do Miguel para te conduzir a tu que se calhar estás desiludido, estás triste, estás chateado, que Deus não é, e tu tens de dizer, não, Senhor, é maravilhoso, Deus é um Deus forte. Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus que pode mudar todas as coisas, Deus é lindo, eu sou apaixonado por Jesus. É isso que nós queremos tirar da tua boca, é isso que nós queremos arrancar, porque aquilo que nós falamos, estas coisas que eu falo, isso vai nos dar uma mensagem no nosso cérebro. Sabem que mesmo que eu não pense isso, ao de eu falar, eu estou a passar uma informação ao cérebro, exatamente quando eu faço o contrário. Quando eu faço coisas, para a vida, nós estamos a dizer ao nosso cérebro que está tudo mal, queridos. E não está tudo mal. Sabes como é que está a tua vida? Está só como está, queridos. E o que vai acontecer daqui para a frente és tu que vais decidir. Eu já te disse uma coisa, tu és o personagem principal da tua história. És tu, não sou eu, não é o teu líder, não é o teu discipulador. Não, tu és o personagem principal da tua história, porque Deus deu-te esse papel, deu-te o papel de tu decidires o que é que tu queres fazer. Então, tu hoje podes estar aqui e dizer assim, eu hoje quero, mas tu amanhã dizes, não quero. Deus não te vai lá buscar a casa, e eu também não vou. A palavra de Deus diz para a gente ir aos doentes e às viúvas, não diz para ir para o pé daqueles que estão birrentos, esse eu não vou. Estás com birrinha, fazes a birrinha toda, faz xixizinho na fralda, mudas a coisa e tal, depois quando tu voltas, quando chegares aqui, a gente vai te abraçar, vai cuidar de ti. Agora ir atrás de bode, não. Já fui, queridos, já levei muito amarrada. São 16 anos. São 16 anos a levar muita ingratidão. Mas sabes uma coisa? Nenhuma ingratidão que eu tenho ultrapassa a gratidão que eu tenho a Deus. Porque eu movo-me pela gratidão que eu tenho a Deus e não pela ingratidão dos outros. Porque aquilo que me fazem ou que falam de mim não diz quem eu sou, só mostra quem eles são. Vocês entendem? Então a palavra diz, ai daquele. Não sou eu que digo, ai daquele que falar mal, que injuriar um líder. Não sou eu que digo. E não é uma ameaça, é o que a palavra de Deus diz. Então tu podes dizer o que tu quiseres na minha vida, está tudo tranquilo. Uma coisa eu te digo, eu sirvo a Deus e eu sou um homem de Deus. E vou continuar a ser. Mesmo, Mariano, que tu não me convidaste para o teu aniversário. Já viste, João? Vai vendo. São os meus amigos, obrigado, Ariane. Eu sei que eu não sou teu amigo.
Queridos, nós vivemos, foi só para quebrar aqui, que isto de vez em quando fica aqui uma tensão assim, e a gente tem que só... Vivemos tempos semelhantes aos de Elias, queridos. Há muita religião, pouca entrega, há muito conhecimento, mas pouco... Queridos, deixa-me dizer uma coisa. Nunca, em momento nenhum da história da humanidade, houve tanto conhecimento sobre as Escrituras como nos dias de hoje. Hoje, qualquer pessoa sabe tudo. E se não sabe, pergunta ao ChatGPT, como se ele fosse o dono da razão. Mas toda a gente hoje é, querido, nunca houve. Hoje nós vivemos num mundo que é culturalmente é um mundo inteligente. Só não é quem não quer, só não tem quem não quer, só não busca quem não quer, com uma facilidade tremenda. Nós hoje temos os melhores gajos do mundo a pregar para nós. Para ouvir os camaradas antigamente, não era assim, não dava. Hoje não, nós temos hoje os melhores pregadores do mundo num clique. Eu posso chegar a casa e ouvir quem eu quiser. Então nós hoje temos que nunca houve um tempo que fosse com tanto conhecimento como o dia de hoje. E também há muita atividade, mas há pouco fogo. Nós vemos muita coisa. Então se nós não tivermos alguma coisa assim, a malta já não quer isso. A malta já, foi fraquinho, o louvor, eu não gosto muito. Não é espetáculo que acontece aqui. Não é espetáculo. Nós temos tudo, graças a Deus, temos LEDs e luzes e fumos e tudo. E um dia deixo vou ter um microfone de lapela, vai dar tudo certo. Mas, se a presença de Deus não estiver aqui, para nós é nada. Sabem porque é que nós convidamos as pessoas que estão connosco pela primeira vez a irem à sala de boas-vindas? A principal razão é dar as boas-vindas. E a segunda principal razão é saber a opinião deles. Sabem porquê? Porque eles não têm filtro. Eles não têm dor com o pastor, com a igreja. Eles vieram aqui e eles vão avaliar aquilo que eles viram. Eles não vão avaliar o pastor. Eles não vão, o pastor hoje está-me a dar recados. Eles não vão fazer isso. Eu nem os conheço. Portanto, eles não vão dizer que eu estou a dar um recado. Eles vão dizer, não, aqui prega-se a palavra. Sabem qual é o item? E as meninas das boas-vindas estão aqui, sabem? O item que geralmente é mais valorizado, que nós damos uma série de itens, é o item da palavra ministrada. E quando nós vemos uma igreja destas, um louvor destes, com um ambiente deste, e a pessoa chegar no final do culto e dizer que a coisa que mais gostou da igreja foi a palavra ministrada, queridos, é muito bom. Se a pessoa vier aqui e disser assim, não, o louvor é muito alto, queridos, se forem em 100, se 70 disserem que é muito alto, eu acredito que é muito alto. Se em 100, 2 disserem que é alto, eu vou só dizer que a pessoa tem o ouvido frágil. Mas se formos nós aqui, como nós deixamos de valorizar o quê? A cadeira que nós temos, o ar-condicionado, o LED, a equipa de louvor, a cafetaria, o pastor, a pastora, o líder. Então nós entramos num modo de queremos saber, porque esta igreja não faz isto, porque esta igreja não faz aquilo. Vai para a outra igreja que faz isso tudo. Ninguém te prendeu aqui, tu não estás preso. Então nós temos que ser esses homens e essas mulheres que nós queremos o quê? Glorificar o nome de Deus. E quando sai alguém desta casa e diz assim, o que eu mais gostei foi aqui prega-se a palavra, e eu digo, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Segunda coisa que é posta é a comunhão, é o abraço. É assim, não, eu nunca fui recebido numa igreja assim. Vocês são uma igreja calorosa. Vocês são uma igreja de... Queridos, e não é o pastor que está a abraçar. Há pessoas que eu nunca abracei, mas que já foram abraçadas tanta vez. E não fui eu. É um louvor que é maravilhoso, que se esforçam semanalmente a estarem aqui a ensaiar, a fazer. Hoje estão a tirar cursos para melhorar as vozes dele. À conta deles, queridos. Nós temos constantemente uma série de pessoas lá atrás a cuidar de crianças, que para nós podemos ter um culto aqui tranquilo. E para a tua criança ser edificada na palavra desde muito pequenina. E isto é compromisso, isto é igreja. Então nós temos uma valorização enorme, só como nós fazemos parte disso, nós já achamos que o outro é que são bons. Então valoriza mais aquilo que Deus pôs na tua mesa. Não vou dizer. No Monte Carmelo, Deus mostrou que continua a ser o único Deus verdadeiro. O problema nunca foi a falta de poder de Deus. O principal problema era
e continua a ser nos mesmos dos dias de hoje, é que em muitos casos é a condição espiritual do povo. Mas quando o altar é restaurado, a oração foi feita com fé, o fogo caiu. E hoje, Deus continua a clamar e a chamar o seu povo para uma decisão. Não podemos viver divididos entre dois mundos. Que a nossa posição seja só uma, seja a mesma daquele povo que depois vê aquele milagre, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E deixa-me dizer-te mais uma coisa para terminar, um pormenorzinho só. Este ato de fé foi feito por um homem que, segundo a Bíblia, em Tiago 5:17, diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E sabes porque é que isto aconteceu? Porque o segredo do milagre não está em Elias. O segredo do milagre está no Deus de Elias.